Aí, pessoal, terceiro ano, todo na paz, todo mundo em casa, tranquilo, sem sair. Eu de novo, aí o Ferreira na vida de vocês, plena quarentena, ó, a desgraça que não se acaba na minha vida. Pois é, vamos ver aí uma revisão geral do que eu acredito que vocês viram nesse começo de terceiro ano. Aquela atividade que eu passei para vocês, a gente falava sobre interação entre cargas, lembra? Cargas de sinais contrários, o que que acontece? Se a gente tiver duas cargas de sinais iguais, o que que acontece? A gente viu que quando a carga é igual, elas se afastam, tanto faz, positivo com positivo vão-se embora, negativo com negativo vão-se embora. Mas se a carga for diferente, você tiver uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 negativa, elas vão se aproximar. Diante dessa relação entre cargas, vai ter uma força que vai gerar essa aproximação ou esse distanciamento entre elas. E é essa força que a gente vai estudar hoje, a força de interação entre as cargas. E para calcular essa força, foi desenvolvida ao longo da história a lei de Coulomb. Então, é uma primeira fórmula que a gente vai trabalhar, a lei de Coulomb. O que o Coulomb falou? Que para a gente medir a intensidade na interação entre as cargas, a gente tem que ver a proporção do valor delas, do quanto elas estão carregadas. Então, para começo de história, a gente vai ter com duas cargas, os nossos exemplos. Você tem uma carga Q1 e uma carga Q2. Se elas estão interagindo, daí a gente já tira que a gente tem Q1 vezes Q2. E o que a gente tem mais nessa relação entre as cargas? Elas estão colocadas numa posição qualquer do espaço e a gente encontra uma distância entre elas. Então eu tenho carga Q1 distante, uma distância D qualquer de Q2. Então a gente já tem que Q1 vezes Q2, a relação entre elas, a gente vai dividir pela distância. Só que não é só isso. Na observação lá do Coulomb, ele percebeu que essa relação era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a gente tem Q1 vezes Q2, anote aí no caderno, Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. E o que mais que ele conseguiu observar nas experiências dele? Que dada essa proporção do produto das cargas e da distância ao quadrado, necessitava de uma constante. O que é uma constante? Aquele valor que não importa qual evento ele estude, vai ser sempre o mesmo. Tá? E essa constante o Coulomb encontrou, a gente vai chamar de K, primeira letra da palavra constante escrita em inglês. E esse K a gente vai decorar, vai anotar aí no caderno, vale 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Uma notação científica, 9 vezes 10 elevado a 9. E daí surgiu a expressão completa da lei de Coulomb, onde a força é igual, aí você bota F é igual a K, a constante, vezes Q1, é a primeira carga, vezes Q2, a segunda carga, tudo isso dividido pelo quadrado da distância. O professor doido vai falar bem ligeiro, ó. F igual K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Bem facinho. Você escreve isso aí no caderno, memoriza, pratica, tira 10 na prova, sai rindo à toa, hashtag só tiro 10. Certo? Aí a gente está medindo força, força elétrica, força de interação entre as cargas. Força é medida em quê? Muito bem, acertou quem disse que é Newton. Newton não importa se a força elétrica é física, é de contato, é de movimento, força é Newton, certo? Então você tem força
igual a carga vezes Q1 vezes Q2 dividido pelo quadrado da distância. Vamos praticar para ter certeza que entenderam o que o professor doido está falando. Vamos calcular a interação entre duas cargas. Eu vou facilitar para vocês. O expoente vai ser igual. Uma carga vale 3. Como eu disse que o expoente é igual, você tem 3 vezes 10 elevado a menos 6. Então escreva aí, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Você bota o 10, o expoentezinho lá, menos 6. A carga Q2, você tem 5 vezes 10 elevado a menos 6. Eu disse que ia facilitar, o expoente tem que ser igual. Então uma carga 3 vezes 10 a menos 6, outra carga 5 vezes 10 a menos 6. E elas estão distantes 15 centímetros uma da outra. Para nós é coisa pouca, para uma carga é uma distância monstra. Você tem uma carga distante da outra 15 centímetros. Falei bem devagar que é para servir como dica. Que a gente sempre estudou que não trabalha com centímetro. A gente tem que trabalhar sempre com metro. Então a gente vai transformar esses 15 centímetros. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a resolver a questão, transformar 15 centímetros em metros. Qual o jeito mais fácil que tem para não ter que usar aquela réguazinha? Tudo bem, multiplica por 10 elevado a menos 2. Significa o que, Ferreira? Que eu tenho 15 centímetros, anote aí, é igual a 15 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, a gente já tem tudo que precisa para resolver a questão. Ferreira, tu já falou qual foi a pergunta da questão? Fala aí, no começo da questão, você tem que calcular a força de interação entre duas cargas. Não é isso que a gente está estudando? Força de interação entre as cargas, através da lei de Coulomb. Pronto, então a gente tem a lei de Coulomb, você vai escrever logo, F igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado, onde D é a distância entre elas. Em metros, a questão vai pedir para vocês em centímetros, mas vocês vão transformar para metro, que a gente tem que transformar em metro. Então você vai substituir os valores nessa fórmula que você acabou de escrever. A força, F, vai continuar F até o final, porque é isso que a gente quer descobrir. A constante K, falei para vocês no começo dessa aula, K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Então você vai escrever isso. F igual a 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga, 3 elevado a menos 6. Então fica 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a segunda carga, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. Você passa o tracinho embaixo disso tudo e coloca a distância ao quadrado. Quanto é a distância? 15 centímetros, né? Não. 15 vezes 10 a menos 2 metros. Bota tudo isso entre parênteses. 15 vezes 10 a menos 2, fecha o parênteses, elevado a 2, porque a distância tem que estar ao quadrado. A gente vai fazer a solução dessa questão do jeito mais fácil para não ter chance de erro. Como é esse jeito mais fácil? Você vai multiplicar os números inteiros e depois vocês pegam as potências de base 10. Lá no numerador, o que a gente tem? 9, 3 e 5. Então você vai fazer 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5, 135. Então, em cima, no numerador, você vai ter 135. Aí coloca as potências de base 10 tudo junto no final. 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6 de novo. E embaixo, o que eu coloco? O resultado do quadrado da distância. Não é 15 ao quadrado? Pronto, 15 vezes 15, 225. Não é vezes 10 a menos 2? Você coloca 225 vezes 10. E o menos 2 ao quadrado
potência de potência, você só multiplica, fica menos 2 vezes 2, menos 4. Então, em cima, a gente tem 135 vezes 10 a 9, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6. E embaixo, 225 vezes 10 a menos 4. Tranquilo até aí? Vamos seguir. Para não errar, pega os números primeiro, depois a gente trabalha com as potências de base 10. Em cima eu tenho 135, embaixo eu tenho 225. 135 dividido por 225, pega aí a calculadora. Quem foi que já acertou 0,6? Quem não acertou, acredite em mim que dá 0,6. Certo? Agora a gente vai trabalhar com as potências de base 10. Você tem 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6. Repete o 10 vezes 10. Então tem 0,6 vezes 10. 9 menos 6, 3. E repete o 10 a menos 6 que sobrou. E embaixo tem alguma coisa, Ferreira? Tem, porque a gente trabalhou só com 225. Ainda sobrou 10 elevado a menos 4. Eu pego esse 10 elevado a menos 4, levo lá para cima, para o numerador, com o sinal trocado. Como é que vai ficar? 10 a mais 4. Anotou tudo no caderno? Tá tranquilo tudo? Bom, então a gente tem 0,6 vezes 10 a 3, porque você fez na linha anterior 9 menos 6, 3, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a mais 4. Então vamos deixar o 0,6 de lado, vamos fazer só a potência de 10. 0,6 vezes 10, não multiplique isso agora não, porque tem a potência. Então a gente tem 3 menos 6, menos 3. Menos 3. 3 menos 6, menos 3. Vezes 10 ao mais 4. Então você vai ter o quê? Menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4, mais 1. Então você vai ter o 0,6 vezes 10 elevado a mais 1. 10 elevado a mais 1, 10. 10 vezes 0,6, 6. Então a nossa força vai ser quanto? 6 newtons. Esse exemplo serve para resolver qualquer questão de lei de Coulomb. Então espero que tenha ajudado. Eu sei que foi meio abstrato, mas você tem que estar acompanhando no caderno. Tem que estar escrevendo tudo que o professor está dizendo para poder ficar mais claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente entra em contato. Você pode botar a mensagem aqui embaixo, pode mandar mensagem por e-mail, pode entrar em contato da maneira que você achar mais fácil, mas você não pode ter dúvida. Você tem que fazer valer o hashtag da escola, hashtag só tiro 10. Tranquilo? Um abraço para todo mundo. Até semana que vem.